A estagiária tinha medo de falar em público, mas no elevador, sem querer, ela canta sozinha. O milionário escuta e para tudo para encontrá-la, uma voz que muda o rumo da empresa. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol ainda não havia despontado por completo quando Larissa Campos acordou sobressaltada. Mais um pesadelo com aquela apresentação que se aproximava. Aos 24 anos, formada em publicidade e propaganda pela USP, ela não imaginava que seu estágio, na maior agência de marketing digital de São Paulo, seria tão desafiador para alguém com sua personalidade. Sentada na cama do pequeno apartamento que dividia com a prima no bairro da Liberdade, Larissa respirou fundo, tentando acalmar as batidas aceleradas do coração. O relógio marcava 5h40. Ainda tinha tempo para se organizar antes de enfrentar o trânsito caótico da capital paulista. Você consegue, Lari. É só mais um dia. Sussurrou para si mesma, um ritual que repetia todas as manhãs como um mantra. Larissa não era apenas tímida. Sua dificuldade em se expressar beirava uma fobia social que a acompanhava desde a infância em Ribeirão Preto, sua cidade natal. Filha de um professor de literatura e uma enfermeira, cresceu entre livros e melodias. A mãe, Dona Célia, cantava enquanto preparava o jantar. E foi dela que Larissa herdou o talento para a música, um dom que guardava as 7 chaves, como um tesouro que ninguém era digno de conhecer. No banheiro, enquanto se arrumava, Larissa observou seu reflexo no espelho. Os olhos castanhos, grandes e expressivos, contrastavam com a postura retraída. Os cabelos cacheados que caíam em ondas até o meio das costas eram sua marca registrada, mas no ambiente corporativo da agência Impacto Digital, ela os mantinha sempre presos em um coque discreto. Lari, você já está de pé? A voz de Fernanda, sua prima, soou do outro lado da porta. Tem café fresco na garrafa térmica. Obrigada, Fê, já estou saindo, respondeu aplicando um batom suave nos lábios. Fernanda era o oposto de Larissa. Extrovertida, falante, vivia cercada de amigos. Era ela quem sempre tentava convencer a prima a sair mais, a se expor, a viver experiências novas. Você é linda, inteligente e tem um talento absurdo. Por que esconder isso do mundo? Questionava constantemente. Mas Larissa sabia bem o porquê. Aos 12 anos, durante uma apresentação de coral na escola, ela havia esquecido a letra da música. O silêncio repentino, seguido pelas risadas dos colegas, criou uma cicatriz emocional que nunca se curou completamente. Desde então, o palco se transformou em um campo minado, e a mera possibilidade de exposição pública a paralisava. Na cozinha, enquanto sorvia o café preparado pela prima, Larissa revisava mentalmente a pauta da reunião daquela manhã. Como estagiária do Departamento de Criação, ela acompanhava o desenvolvimento das campanhas para grandes marcas nacionais. Seu talento para criar slogans memoráveis e textos impactantes era reconhecido, mas apenas no papel. Nas reuniões, raramente se manifestava, mesmo quando tinha ideias brilhantes. Sabe o que eu acho? Fernanda apareceu na cozinha, ainda de pijama, os cabelos curtos desgrenhados. Que você deveria mostrar aquela campanha que criou para o TCC. Aquela do aplicativo de música. Era genial. Larissa sorriu, desconfortável. Não é bem assim, Fê. Na agência é diferente. Tem hierarquia, tem processo, tem medo, completou Fernanda, servindo-se de café. O que você tem é medo de brilhar. As palavras da prima ecoaram na mente de Larissa durante todo o trajeto até o imponente edifício onde funcionava a Impacto Digital. Localizado na Avenida Faria Lima, coração financeiro da cidade, o prédio de vidro refletia os primeiros raios do sol matinal, criando um efeito quase ofuscante. Dentro do metrô lotado, Larissa colocou os fones de ouvido e selecionou sua playlist favorita. A música sempre foi seu refúgio, o único lugar onde se sentia verdadeiramente livre. Quando cantava, sozinha, é claro, trancada no banheiro ou quando todos saíam de casa. Era como se uma outra Larissa emergisse, confiante
e plena. Pense rápido, Larissa. O que você acha dessa abordagem para o cliente? A voz de Paulo Mendes, seu supervisor direto, invadia seus pensamentos com frequência. Ele sempre a colocava na berlinda, como se quisesse deliberadamente expor sua fragilidade. Aos 40 anos, Paulo era conhecido por seu temperamento difícil e por lapidar talentos à base de pressão, como ele mesmo dizia. O metrô parou na estação Faria Lima e Larissa desceu junto com a multidão de executivos e funcionários que seguiam para mais um dia de trabalho. Ela atravessou a avenida movimentada, observando o vai e vem dos carros e o ritmo acelerado da maior metrópole da América Latina. Ao entrar no saguão do edifício, cumprimentou timidamente o segurança, um senhor, simpático que sempre tinha um sorriso para ela. Bom dia, dona Larissa. Hoje o dia promete, hein? Reunião com aquela empresa grande, não é? Bom dia, seu Antônio. É sim, respondeu tentando disfarçar a ansiedade. O elevador estava quase vazio àquela hora. Larissa entrou e apertou o botão para o 10º andar. Quando as portas se fecharam, ela se permitiu relaxar por um momento. A música que tocava em seus fones a transportou para longe dali e, sem perceber, começou a cantarolar baixinho, ainda imersa em seus pensamentos sobre a apresentação que teria que enfrentar em breve. Navega, meu veleiro, por mares desconhecidos. Enfrenta as ondas do medo, descobre novos sentidos. Era uma composição própria, uma música que havia criado nos momentos de solidão. Sua voz, naturalmente melodiosa e com um timbre único, preenchia o pequeno espaço do elevador. De olhos fechados, Larissa não percebeu quando o elevador parou no 12º andar e um homem entrou. Completamente absorta, ela continuou cantando, agora com mais emoção, esquecida momentaneamente de onde estava. Foi só quando o elevador parou bruscamente entre 2 andares que Larissa abriu os olhos, assustada, e se deu conta de que não estava sozinha. De pé, a menos de 1 metro dela, estava um homem que ela reconheceu imediatamente. Rafael Mendonça, CEO do Grupo Mendonça, um dos maiores conglomerados de mídia e tecnologia do país. Ele a observava com uma expressão indescritível, entre surpresa e admiração. Larissa sentiu o sangue fugir de seu rosto. Retirou os fones abruptamente, como se tivesse sido pega cometendo um crime. O elevador parado. O homem mais poderoso do mercado digital brasileiro a encarando, e ela cantando como se estivesse sozinha no mundo. O elevador parou. Larissa murmurou, sua voz quase inaudível. Rafael Mendonça continuava a encará-la, com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Alto com seus quase 1,90 m, cabelos grisalhos nas têmporas que contrastavam com o rosto ainda jovem para seus 45 anos, ele emanava uma autoridade natural que fazia Larissa sentir-se ainda menor. Parece que sim, respondeu ele com uma voz grave e tranquila. Então inesperadamente sorriu. Mas isso me deu a oportunidade de ouvir uma voz extraordinária. Essa música é sua. Larissa sentiu o rubor subindo pelo pescoço até alcançar as bochechas. Como explicar que estava cantando distraidamente no elevador da empresa? Como admitir para Rafael Mendonça, cuja fortuna era estimada em bilhões e cuja opinião poderia fazer ou destruir carreiras, que aquela música era uma composição pessoal sobre enfrentar medos? Sim, é minha, respondeu quase num sussurro, desviando o olhar para o painel do elevador, como se pudesse fazê-lo funcionar apenas com a força da vontade. Rafael pareceu perceber o desconforto da jovem. Com um movimento suave, apertou o botão de emergência. Não se preocupe, isso acontece às vezes. A manutenção virá em instantes, disse ele, tentando amenizar a tensão. Depois, como se tomasse uma decisão repentina, estendeu a mão. Rafael Mendonça. E você é... Larissa Campos, respondeu ela apertando a mão dele rapidamente, surpresa com a informalidade. Sou estagiária na Impacto Digital. Ah, Paulo Mendes, um bom profissional apesar do temperamento, comentou Rafael, revelando que conhecia bem a agência. Em qual departamento você trabalha, Larissa? Criação.
Ela respondeu, sentindo-se cada vez mais desconfortável com o rumo da conversa. Por que ele estava interessado? O que queria? Interessante. E além de criar campanhas publicitárias, você compõe e canta. Uma combinação rara de talentos. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. O tom admirado na voz dele fez Larissa erguer os olhos. Rafael a observava com genuíno interesse, sem o julgamento que ela tanto temia. É apenas um hobby, apressou-se em esclarecer. Nada profissional. Rafael riu suavemente, balançando a cabeça. Apenas um hobby. Não define o que acabei de ouvir. Sua voz tem algo especial, Larissa. Algo autêntico, que não se aprende em escolas de música. O elevador sacudiu levemente e voltou a funcionar. Larissa soltou um suspiro de alívio que não passou despercebido por Rafael. Parece que nossa pequena aventura chegou ao fim, comentou ele quando o elevador parou no 18º andar. Foi um prazer conhecê-la, Larissa Campos. Ela saiu apressadamente, murmurando um igualmente quase inaudível, e caminhou em direção às portas de vidro da Impacto Digital. Só quando estava segura em sua mesa, o coração ainda batendo, descompassado, percebeu que Rafael não havia descido. O elevador tinha continuado subindo, provavelmente para a cobertura, onde ficavam as salas de reunião executivas. Larissa, finalmente! A voz estridente de Camila, a recepcionista, a trouxe de volta à realidade. Paulo está feito um louco te procurando. A reunião com o Grupo Mendonça foi adiantada. O sangue de Larissa gelou. Grupo Mendonça, a empresa de Rafael. A reunião para a qual ela havia preparado todo o material de apresentação, mesmo sabendo que seria Paulo quem faria a exposição. Adiantada para quando? Perguntou, temendo a resposta. Para agora. Estão todos na sala IP. E parece que o próprio Rafael Mendonça decidiu participar de última hora. Larissa sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Precisava entrar naquela sala, enfrentar Rafael novamente. Fingir que não havia acabado de cantar como uma tola no elevador. Era demais. Larissa, você está bem? Está pálida. Camila se aproximou preocupada. Só preciso pegar meu material, respondeu automaticamente dirigindo-se à sua mesa. Com as mãos trêmulas, Larissa reuniu as pastas com os layouts, textos e planilhas que havia preparado meticulosamente durante a semana. Respire fundo. Você consegue. É só uma reunião, repetia para si mesma, o mantra diário agora soando como uma piada cruel. Ao entrar na sala IP, todas as cabeças se voltaram para ela. Paulo com uma expressão irritada, os outros criativos da agência curiosos, e, lá na cabeceira da mesa, Rafael Mendonça, que sorriu discretamente ao vê-la. Finalmente, Larissa. Estávamos esperando o material, disse Paulo com aquele tom condescendente que ela tanto detestava. Desculpe o atraso, murmurou, distribuindo as pastas rapidamente, evitando olhar diretamente para Rafael. Como eu estava explicando, continuou Paulo, a campanha para o novo aplicativo de streaming do Grupo Mendonça precisa impactar um público jovem, conectado, mas sem alienar os usuários mais tradicionais. Nossa abordagem... Larissa se sentou no canto mais distante, tentando se fazer invisível. Mas, para sua surpresa, Rafael interrompeu Paulo. Antes de continuarmos, gostaria de saber quem foi o responsável por criar o slogan principal desta campanha. Navegue por mares de emoção. Descubra novos sentidos. É bastante envolvente. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Paulo hesitou por um instante. Foi um trabalho em equipe, Rafael. Todos contribuíram. Rafael olhou diretamente para Larissa, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Foi você, não foi, Larissa? Todos os olhares se voltaram para ela. Larissa sentiu a garganta secar. Como ele sabia? O slogan fazia referência à música que ela estava cantando no elevador. Era uma adaptação de um verso de sua composição. Sim, admitiu, a voz quase falhando. Baseei-me no conceito de exploração que o aplicativo propõe, a descoberta musical como uma jornada. Paulo parecia atônito. Rafael, por outro lado, sorriu com satisfação. Exatamente o que buscamos transmitir.
Você captou perfeitamente a essência do nosso produto, afirmou Rafael para espanto de todos na sala. Paulo gostaria que Larissa apresentasse o restante da campanha. Afinal, se ela compreendeu tão bem o conceito, deve ter insights valiosos sobre a execução. Foi como se uma bomba tivesse explodido na sala. Paulo empalideceu. Os colegas trocaram olhares incrédulos e Larissa sentiu o pânico crescer dentro de si como uma onda avassaladora. Eu não acho que... começou Paulo, mas Rafael o interrompeu com um gesto firme. Insisto, disse num tom que não admitia contestação. Lentamente, como em um pesadelo, Larissa se levantou. Suas pernas pareciam feitas de gelatina e ela podia sentir gotas de suor frio na testa. Olhou para as faces expectantes ao redor da mesa, para a expressão ameaçadora de Paulo e finalmente para Rafael, que a observava com um misto de curiosidade e encorajamento. Por um instante fugaz pensou em fugir, em inventar uma desculpa qualquer e escapar daquele momento. Mas então lembrou-se do elevador, de como se sentira livre ao cantar, mesmo que por breves momentos. Aquela sensação de autenticidade que tanto tempo ficara adormecida dentro dela. A campanha que desenvolvemos, começou. A voz inicialmente trêmula, mas ganhando firmeza à medida que as palavras fluíam. Baseia-se no conceito de que a música é uma jornada pessoal, única para cada ouvinte. E assim, cada usuário cria sua própria narrativa musical, navegando por um oceano de possibilidades que o aplicativo oferece, concluiu Larissa, surpreendendo a si mesma com a fluidez das palavras. Um silêncio diferente pairou sobre a sala de reuniões. Não era o silêncio constrangedor do início, mas um silêncio contemplativo, quase reverente. Larissa havia falado por quase 20 minutos, explicando cada detalhe da campanha que ela secretamente desenvolvera nas noites solitárias em seu apartamento, muito além do que Paulo havia solicitado. Rafael Mendonça foi o primeiro a quebrar o silêncio, aplaudindo lentamente. Brilhante, disse ele, olhando diretamente nos olhos de Larissa. Absolutamente brilhante. Os demais executivos do Grupo Mendonça concordaram com entusiasmo, enquanto os colegas da Impacto Digital pareciam divididos entre admiração e espanto. Paulo Mendes mantinha uma expressão enigmática, entre o orgulho forçado e a irritação contida. Obrigada, murmurou Larissa, sentindo as pernas fraquejarem ao retornar ao seu lugar. Acredito que encontramos exatamente o que procurávamos, declarou Rafael, levantando-se. Paulo, parabenizo você e sua equipe, especialmente Larissa. Gostaria que ela fosse a ponte entre nossas empresas neste projeto. Paulo assentiu mecanicamente, visivelmente desconfortável com a situação. Claro, Rafael. Larissa é uma de nossas promessas. Não é mais uma promessa, corrigiu. Rafael, é uma realidade. A reunião foi encerrada com apertos de mão e formalidades. Larissa permaneceu sentada, incapaz de processar completamente o que acabara de acontecer. Havia enfrentado seu maior medo, falar em público, e de alguma forma sobrevivera. Mais que isso, triunfara. Quando a sala esvaziou, restando apenas ela e Paulo, o supervisor finalmente deixou transparecer sua irritação. O que foi isso, Larissa? De onde saiu tudo isso? Questionou, cruzando os braços. Eu apenas desenvolvi algumas ideias para a campanha, respondeu ela, ainda atordoada. Não esperava apresentá-las assim. Paulo a estudou por um momento e então, surpreendentemente, seu semblante suavizou. Sabe, eu sempre soube que você tinha talento. Seus textos, seus conceitos, sempre foram excepcionais, admitiu. O que eu não entendia era por que você se escondia tanto. A sinceridade inesperada de Paulo a pegou desprevenida. Eu tenho dificuldade com exposição, confessou Larissa, desde criança. Paulo assentiu, pensativo. Bem, parece que alguém finalmente encontrou uma maneira de trazer sua voz à tona. E não fui eu com toda a minha pressão, disse ele com um sorriso irônico. Foi Rafael Mendonça em uma única reunião. Antes que Larissa pudesse responder, a porta da sala abriu-se novamente.
Era Rafael, sozinho. Espero não estar interrompendo, disse ele entrando com aquela confiança característica. De modo algum, respondeu Paulo levantando-se. Na verdade, já estava de saída. Tenho outra reunião agora. Larissa pode responder qualquer dúvida adicional que você tenha. E com isso, Paulo saiu, deixando Larissa sozinha com Rafael. Ela sentiu o coração acelerar novamente, mas por um motivo diferente agora. Você me surpreendeu, Larissa Campos, disse Rafael sentando-se na cadeira ao lado dela. Primeiro com sua voz no elevador, depois com sua apresentação. Foi você quem me colocou nessa situação, respondeu ela, encontrando uma coragem que não sabia possuir. Rafael riu, um som genuíno e caloroso que a fez relaxar um pouco. Culpado, mas eu sabia que você conseguiria. Como? Perguntou ela intrigada. Você nem me conhecia até uma hora atrás. Rafael inclinou-se ligeiramente em sua direção. Há algo na maneira como uma pessoa canta quando pensa que ninguém está ouvindo, explicou ele. Uma verdade que não pode ser fingida. Eu ouvi essa verdade em sua voz, Larissa, e apostei que a mesma autenticidade estaria presente em seu trabalho. Larissa sentiu algo estranho, uma mistura de gratidão e desconfiança. Por que um homem como Rafael Mendonça estaria interessado em ajudá-la? Tenho uma proposta para você, continuou ele como se lesse seus pensamentos. O Grupo Mendonça está lançando não apenas um aplicativo de música, mas toda uma plataforma de expressão artística. Queremos vozes autênticas, pessoas que entendam a conexão entre arte e emoção. O que isso tem a ver comigo? Perguntou Larissa cautelosa. Tudo, respondeu Rafael, seus olhos brilhando com entusiasmo. Quero que você lidere a equipe criativa deste projeto específico. Não apenas como ponte entre a Impacto e o Grupo Mendonça, mas como uma voz consultiva direta. Larissa sentiu o ar escapar de seus pulmões. Mas eu sou apenas uma estagiária, protestou fracamente. E eu sou apenas um garoto de Belém, do Pará que começou consertando computadores na garagem da mãe, retrucou Rafael, com um sorriso enigmático. Os rótulos que os outros nos dão não definem quem somos ou do que somos capazes. Essas palavras tocaram Larissa profundamente. Pela primeira vez, ela se permitiu ver além de sua própria insegurança. Por que está fazendo isso por mim? Perguntou diretamente. Rafael a observou por um momento antes de responder. Porque alguém fez o mesmo por mim uma vez, disse ele, com uma sinceridade desarmante. E porque o Brasil precisa de talentos como o seu, Larissa. Não escondidos atrás de mesas de estagiários, mas brilhando em todo o seu potencial. Naquela tarde, enquanto voltava para casa no metrô lotado, Larissa sentia-se como se estivesse flutuando. A conversa com Rafael havia se estendido por quase 2 horas, durante as quais ele compartilhou sua própria jornada de superação, desde os tempos difíceis no norte do país até tornar-se um dos empresários mais influentes do Brasil. Surpreendentemente, ele também havia lutado contra a timidez na juventude, usando a tecnologia como escudo e meio de expressão. Foi apenas quando um professor universitário reconheceu seu talento e o empurrou para além de sua zona de conforto que Rafael começou a florescer verdadeiramente. Às vezes, precisamos de alguém que enxergue em nós o que nem nós mesmos conseguimos ver, ele havia dito. No apartamento, Fernanda notou imediatamente a mudança na prima. O que aconteceu? Perguntou, analisando a expressão radiante de Larissa. Você parece diferente. Larissa sorriu, largando a bolsa sobre o sofá e desabando ao lado da prima. Conheci alguém hoje, começou, e então relatou os eventos surreais do dia, desde o elevador até a proposta de Rafael. Espera aí, interrompeu Fernanda boquiaberta. Você está me dizendo que Rafael Mendonça, o Rafael Mendonça, te ouviu cantar por acaso e decidiu que você é o próximo grande talento da publicidade brasileira? Quando Larissa confirmou, Fernanda soltou um grito de empolgação que provavelmente foi ouvido em todo o prédio. Eu sempre disse, sempre, exclamou abraçando a prima. Você só precisava de uma oportunidade para mostrar seu valor. Mas entre a excitação e a euforia, uma pontada de ansiedade persistia.
no peito de Larissa. E se ela não correspondesse às expectativas? E se aquela coragem momentânea desaparecesse? Fê, e se eu não conseguir? Confessou seu medo. E se hoje foi só sorte? Fernanda segurou as mãos da prima entre as suas, seu olhar subitamente sério. Lari, há quanto tempo te conheço? Desde que nascemos, praticamente. E em todos esses anos, eu nunca vi alguém com tanto talento desperdiçado por medo como você, disse firmemente. O que aconteceu hoje não foi sorte. Foi o universo cansado de esperar você se descobrir sozinha. Naquela noite, Larissa dormiu com a cabeça fervilhando de ideias. Pela primeira vez em anos, não sentiu medo do dia seguinte, mas sim uma estranha antecipação. No entanto, uma dúvida persistia. O que Rafael realmente queria? Por mais inspiradoras que fossem suas palavras, era difícil acreditar que um empresário de seu calibre estivesse genuinamente interessado em ajudar uma simples estagiária. A resposta começou a se desenhar na manhã seguinte, quando Larissa chegou à agência e encontrou não apenas um e-mail formalizando seu novo papel no projeto, mas também um convite. Rafael a esperava para almoçar no restaurante do Vismese Quinto Andar, onde ficava um dos mais exclusivos estabelecimentos de São Paulo. Parece que você conquistou um patrono poderoso, comentou Camila, a recepcionista, quando Larissa passou por sua mesa. O próprio Paulo está impressionado. E olha que aquele ali não se impressiona facilmente. Às 12h30, Larissa subiu ao Vismese Quinto Andar, o coração batendo forte. O restaurante Panorama era conhecido por sua vista espetacular da cidade e por ser ponto de encontro da elite empresarial paulistana. Jamais imaginara que um dia estaria ali. Rafael a aguardava em uma mesa junto à janela, de onde se podia ver o Parque Ibirapuera ao longe. Ao seu lado, para a surpresa de Larissa, estava uma mulher que ela reconheceu imediatamente. Tainá Alves, uma das cantoras mais prestigiadas da MPB contemporânea. Larissa, Rafael levantou-se para recebê-la. Pontual, gosto disso. Venha, quero apresentá-la a alguém. Com as pernas trêmulas, Larissa se aproximou da mesa. Tainá Alves, com seus icônicos cabelos crespos volumosos e a pele negra reluzente, sorriu calorosamente. Aos 38 anos, era um ícone da música brasileira, conhecida não apenas por sua voz poderosa, mas também por suas composições que mesclavam tradição e modernidade. Então é você a garota do elevador, disse Tainá, estendendo a mão. Rafael não parou de falar sobre a voz que descobriu por acaso. Larissa corou intensamente, enquanto apertava a mão de sua ídola. Desde a adolescência, colecionava todos os álbuns de Tainá, estudava suas técnicas vocais, sonhava em um dia ter um décimo de seu talento. É uma honra conhecê-la, conseguiu dizer, a voz quase sumindo. Sou sua fã desde sempre. Sente-se, Larissa, convidou Rafael, puxando uma cadeira para ela. Pedi um vinho especial para celebrar o início de nossa parceria. Enquanto um garçom servia as taças, Larissa lutava para compreender o que estava acontecendo. Por que Tainá Alves estaria ali? O que Rafael estava planejando? Larissa, como mencionei ontem, o Grupo Mendonça está lançando mais que um aplicativo de streaming. Começou Rafael após um brinde. Estamos criando um ecossistema completo para artistas e criadores de conteúdo, algo revolucionário no mercado brasileiro. E eu serei uma das embaixadoras desse projeto, completou Tainá, junto com outros artistas independentes que acreditam na democratização da arte. Larissa assentiu, tentando processar as informações. Presença de um nome como o de Tainá certamente daria credibilidade imediata à plataforma. Mas ainda falta uma peça fundamental, continuou Rafael, olhando diretamente para Larissa. Alguém que compreenda tanto o lado artístico quanto o lado publicitário. Alguém que possa traduzir a essência do que queremos criar em uma linguagem que ressoe com o público. E você acha que eu sou essa pessoa? Perguntou Larissa, incrédula. Não acho, tenho certeza, afirmou Rafael. Sua apresentação ontem provou isso. E há mais. Ele fez uma pausa, trocando um olhar cúmplice com Tainá. Parte do lançamento da plataforma será um evento no Teatro Municipal, explicou.
artistas consagrados e talentos emergentes, unidos para mostrar a diversidade cultural do Brasil. E queremos que você não apenas lidere a equipe criativa da campanha, mas também participe como artista, completou Tainá com um sorriso encorajador. Rafael me mostrou uma gravação que fez discretamente no elevador. Sua voz é especial, Larissa. Tem uma qualidade rara, uma autenticidade que muitos artistas profissionais passam anos tentando alcançar. O choque fez Larissa empalidecer. Uma gravação? Rafael havia gravado seu momento de distração no elevador? Você gravou? Perguntou, sentindo uma mistura de violação e embaraço. Rafael percebeu imediatamente seu desconforto. Apenas alguns segundos no meu celular, explicou rapidamente. Peço desculpas pela invasão de privacidade, mas precisava que Tainá ouvisse. E prometo que a gravação foi deletada após isso. Larissa respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Parte dela queria levantar-se e sair dali indignada. Outra parte, porém, estava curiosa, até mesmo lisonjeada, por ter impressionado alguém do calibre de Tainá Alves. Entendo sua hesitação, disse Tainá gentilmente. Conheço bem o medo do palco. Nos meus primeiros anos de carreira, vomitava antes de cada apresentação. Essa confissão surpreendeu Larissa. Tainá Alves, com toda a sua presença magnética no palco, tinha sofrido de ansiedade de performance? Como você superou? Perguntou Larissa, genuinamente interessada. Não superei completamente, admitiu Tainá com um sorriso compreensivo. Apenas aprendi a transformar esse medo em energia criativa. E tive pessoas que acreditaram em mim quando eu mesma duvidava. Durante o almoço, Tainá compartilhou histórias de sua jornada desde os bares pequenos de Salvador, onde nascera, até os maiores palcos do país. Falou sobre rejeições, sobre noites chorando de insegurança, sobre o preconceito que enfrentou como mulher negra na indústria musical. O que me salvou foi minha verdade, disse ela, intensamente. Quando canto, não estou tentando ser outra pessoa. Estou sendo mais eu mesma do que em qualquer outro momento. Suas palavras reverberaram profundamente em Larissa. Não era exatamente assim que se sentia quando cantava sozinha em casa? Como se finalmente pudesse ser ela mesma, sem filtros, sem medos. Rafael observava a interação entre as duas mulheres com satisfação evidente. Seu plano estava funcionando perfeitamente. Não estou pedindo uma resposta agora, Larissa, disse ele quando a sobremesa foi servida. Apenas pense nisso. A campanha publicitária já é sua. Isso está decidido. Quanto à performance no evento, é um convite, não uma obrigação. Mas eu não tenho experiência, protestou Larissa fracamente. Nunca cantei em público desde... Ela hesitou, lembrando-se do trauma escolar. Desde? Incentivou Tainá gentilmente. E assim, Larissa se viu contando a história da apresentação desastrosa aos 12 anos, o bullying que sofrera, depois como aquela experiência a marcara profundamente. Crianças podem ser cruéis, comentou Tainá quando ela terminou. Mas você não é mais aquela menina, Larissa, e o mundo não é aquela sala de aula. Ao final do almoço, Tainá fez uma proposta inesperada. Por que não vem ao meu estúdio no próximo sábado? Sem pressão, sem público. Apenas você, eu e um piano. Podemos cantar um pouco, conversar sobre música. O que acha? A ideia de cantar ao lado de Tainá Alves era simultaneamente aterrorizante e maravilhosa. Antes que o medo pudesse falar, mais alto, Larissa ouviu-se dizendo: "Eu adoraria." Nos dias que se seguiram, Larissa mergulhou no trabalho da campanha com uma energia renovada. Paulo Mendes, surpreendentemente, tornou-se um aliado, reconhecendo seu talento e dando-lhe espaço para liderar o projeto. A notícia de que ela havia impressionado Rafael Mendonça espalhou-se rapidamente pela agência, transformando a tímida estagiária em uma figura respeitada da noite para o dia. "Você merece isso, Lari", disse Camila, quando a encontrou, trabalhando até tarde em uma noite. Sempre soube que tinha algo especial. Em casa, Fernanda era sua maior torcedora, ajudando-a a escolher o que vestir para o encontro com Tainá,
ouvindo suas ideias para a campanha, encorajando-a quando a insegurança voltava a surgir. "Sabe o que mais me impressiona?", comentou Fernanda, na sexta-feira à noite, enquanto experimentavam roupas para o dia seguinte. "É como você está diferente. Mais viva, mais você." Larissa parou diante do espelho, contemplando seu reflexo. Era verdade. Havia uma luz em seus olhos que não estava lá antes, uma postura mais ereta, um sorriso mais fácil. "É como se eu estivesse acordando de um longo sono", admitiu. Quando o sábado chegou, Larissa estava nervosa, mas não paralisada, como seria antes. O estúdio de Tainá ficava em uma casa antiga e reformada no bairro da Vila Madalena, uma área conhecida por sua efervescência cultural. O lugar exalava criatividade, com paredes coloridas cobertas de arte, instrumentos diversos espalhados pelos cômodos e uma energia acolhedora que fez Larissa relaxar instantaneamente. Tainá a recebeu vestida simplesmente, os cabelos presos, em um turbante colorido, tão diferente de sua persona de palco quanto possível. Havia mais 2 pessoas no estúdio: Mateus, um pianista de jazz renomado, e Dona Zuleide, uma senhora de idade que Tainá apresentou como sua primeira professora de canto e mentora espiritual. "Eles estão aqui apenas para nos dar apoio", explicou Tainá. "Nada de julgamentos, prometo." O que era para ser uma simples sessão de canto transformou-se em uma tarde reveladora. Larissa, inicialmente hesitante, foi gradualmente se abrindo sob o olhar gentil e encorajador de Dona Zuleide e os acordes suaves do piano de Mateus. Quando finalmente cantou uma música completa, ironicamente a mesma que Rafael ouvira no elevador, havia lágrimas nos olhos de todos na sala. "Menina", disse Dona Zuleide, com sua voz rouca e sábia, "você não está apenas cantando. Está contando sua história através da música." Tainá sentiu emocionada. "É exatamente isso que o público sente quando a arte é autêntica", explicou. "Não é perfeição técnica que buscamos, mas verdade emocional." Algo mudou em Larissa naquela tarde. Uma barreira interna começou a se dissolver, uma permissão que ela finalmente dava a si mesma para ser vista, para ser ouvida, para existir plenamente. As semanas seguintes transcorreram como um sonho febril para Larissa. Durante o dia, ela comandava reuniões na Impacto Digital, surpreendendo a todos com sua criatividade e liderança recém-descobertas. Nas tardes de terça e quinta, visitava a sede do Grupo Mendonça para atualizações do projeto. E aos sábados, religiosamente, encontrava-se com Tainá no estúdio na Vila Madalena para o que carinhosamente chamavam de terapia musical. A campanha para o lançamento da nova plataforma, batizada de Ressonância, tomava forma sob sua direção. O conceito que Larissa desenvolveu captava perfeitamente a proposta. Um espaço onde artistas independentes poderiam não apenas divulgar seu trabalho, mas também colaborar, criar conexões e encontrar novas formas de expressão. "É mais que um aplicativo", explicava ela em uma apresentação para os diretores do Grupo Mendonça. "É um ecossistema artístico, onde cada voz encontra seu coro." Rafael assistia a essas apresentações com um sorriso satisfeito, como um jardineiro que vê uma planta rara finalmente florescendo. Ele raramente interferia, permitindo que Larissa conduzisse os encontros à sua maneira, oferecendo apoio silencioso com sua presença. Em um desses dias, após uma reunião particularmente bem-sucedida, ele a convidou para um café na cobertura do edifício. "Você superou todas as minhas expectativas, Larissa", disse ele, enquanto observavam o pôr do sol pintar o céu de São Paulo em tons de laranja e rosa. "E acredito que superou. As suas próprias também." Larissa sorriu, reconhecendo a verdade naquelas palavras. "Ainda tenho momentos de dúvida", admitiu, "mas são cada vez mais raros. O medo nunca desaparece completamente", respondeu Rafael pensativo. "Ele apenas deixa de ser seu mestre para se tornar seu conselheiro. Te alerta sobre riscos reais sem te paralisar." Havia uma sabedoria em Rafael que ia além de seu sucesso empresarial, algo que Larissa admirava cada vez mais. "Posso te fazer uma pergunta pessoal?", arriscou ela,
sentindo-se confortável o suficiente para isso. Claro, por que você decidiu me ajudar? A verdade, por favor. Rafael contemplou a cidade, por um momento antes de responder. Quando eu tinha 19 anos em Belém, trabalhava como técnico de informática durante o dia e tentava desenvolver um software à noite, começou ele. Era tímido, inseguro, sem conexões. Um dia consertei o computador de um professor universitário, Augusto Lima. Ele viu o código do meu projeto aberto na tela e ficou impressionado. Rafael fez uma pausa, como quem revisita um momento precioso. Augusto me convidou para apresentar minha ideia em um evento de tecnologia na universidade. Recusei imediatamente, apavorado, mas ele insistiu, me orientou. Acreditou em mim quando nem eu mesmo acreditava. Aquela apresentação mudou minha vida, abriu portas que eu nem sabia que existiam. Seus olhos encontraram os de Larissa. Quando ouvi você cantar no elevador, quando vi seu trabalho escondido, nas entrelinhas daquela campanha, reconheci alguém como eu. Alguém com um dom que o mundo merecia conhecer. Ajudar você é minha forma de honrar o que Augusto fez por mim. A sinceridade daquela resposta tocou Larissa profundamente. Não havia agenda oculta, nenhum interesse romântico como alguns na agência insinuavam. Era simplesmente um ato de generosidade, de passar adiante uma bondade recebida. Obrigada por confiar em mim, disse ela emocionada. Não, Larissa. Obrigado por confiar em você mesma. Enquanto a campanha avançava, outro desafio se aproximava. A performance no evento de lançamento da Ressonância. Tainá havia sugerido que Larissa não apenas cantasse, mas também apresentasse uma composição própria. É a maneira perfeita de demonstrar o que a plataforma representa, argumentou a cantora. Mostrar seu talento duplo como compositora e intérprete. A ideia era simultaneamente aterrorizante e excitante. Nos últimos anos, Larissa havia composto dezenas de canções que ninguém jamais ouvira. Compartilhá-las seria como abrir seu diário íntimo para o mundo. E se não for bom o suficiente? Questionou ela durante uma sessão no estúdio. Dona Zuleide, que se tornara uma espécie de avó postiça para Larissa, balançou a cabeça com firmeza. Menina, pare de comparar sua música com as dos outros. Sua canção não precisa ser a melhor para ser valiosa. Ela só precisa ser verdadeira. Essa filosofia, repetida constantemente por Tainá e Dona Zuleide, começava a penetrar nas camadas de insegurança de Larissa. A música não era competição. Era expressão, era conexão. No final de outubro, com o evento marcado para daqui a 3 semanas, Rafael propôs um ensaio geral no próprio Teatro Municipal. A ideia era familiarizar todos os artistas com o espaço e realizar uma apresentação fechada para um pequeno grupo de convidados. Será como um ensaio técnico, mas com algumas pessoas assistindo, explicou ele. Um passo intermediário, antes da grande noite. Para Larissa, seria seu primeiro teste real diante de um público, ainda que reduzido. A ansiedade voltou com força, trazendo noites mal dormidas e crises de dúvida. Não sei se estou pronta, confessou a Fernanda, na véspera do ensaio. A prima, que havia acompanhado toda sua transformação com orgulho, sentou-se ao seu lado na cama. Lembra quando éramos crianças e você tinha medo de nadar na parte funda da piscina? Perguntou Fernanda. Larissa assentiu, lembrando-se vividamente da sensação de pavor. Você ficava na borda, olhando para a água como se fosse um monstro prestes a te engolir, continuou Fernanda. Um dia, o primo Pedro te empurrou de brincadeira. Você ficou furiosa, mas descobriu que podia nadar. Às vezes, precisamos de um empurrão. Está sugerindo que alguém me empurre no palco? Perguntou Larissa, rindo nervosamente. Estou sugerindo que você empurre a si mesma, respondeu Fernanda séria. Mergulhe de cabeça, Lari. O máximo que pode acontecer é você descobrir que sabe nadar melhor do que imagina. Na manhã seguinte, o Teatro Municipal de São Paulo, com sua imponente arquitetura inspirada na Ópera de Paris, parecia ainda mais intimidador do que nas fotos. Construído no início do século XX, o teatro era um símbolo da cultura brasileira, palco de apresentações históricas e artistas lendários.
Larissa subiu as escadarias de mármore, sentindo o peso daquela história. Dentro, o foyer dourado, com seus candelabros e afrescos, a transportou para uma outra época. E então, finalmente, o palco, amplo, magnífico, com a plateia de veludo vermelho se estendendo em semicírculos concêntricos. Impressionante, não é? A voz de Tainá soou atrás dela. É como entrar em um sonho, respondeu Larissa, absorvendo cada detalhe. Minha primeira vez aqui, chorei, confidenciou Tainá. Mas saiba que este lugar, com toda a sua grandiosidade, foi construído para a arte. E a arte pertence a todos nós. O ensaio começou com aspectos técnicos, posicionamento de microfones, ajustes de som, marcações no palco. Rafael estava presente, supervisionando tudo discretamente, ocasionalmente trocando ideias com o diretor artístico do evento. Outros artistas participantes chegaram gradualmente. Um grupo de rap da periferia de São Paulo, um violonista clássico, que explorava fusões com ritmos nordestinos, uma jovem poeta que mesclava a palavra falada com elementos musicais. Cada um representava uma faceta diferente da diversidade cultural que a ressonância pretendia abarcar. No meio da tarde, quando os aspectos técnicos estavam resolvidos, chegou o momento dos ensaios individuais. Um a um, os artistas apresentaram trechos de suas performances, recebendo orientações e fazendo ajustes. Quando chegou a vez de Larissa, um silêncio respeitoso tomou conta do teatro. Tainá e Rafael sentaram-se na primeira fileira, junto com Dona Zuleide e alguns executivos do Grupo Mendonça. Com as pernas trêmulas, Larissa subiu ao palco. Mateus já estava posicionado ao piano, com um sorriso encorajador. Eles haviam ensaiado exaustivamente nas últimas semanas, aperfeiçoando os arranjos para as duas músicas que ela apresentaria. Uma composição de Tainá, como uma homenagem, e uma canção própria intitulada Voz Escondida. Larissa ajustou o microfone, respirou fundo e olhou para a pequena plateia. Viu Tainá acenar discretamente, Rafael com sua expressão confiante, Dona Zuleide com seus olhos sábios e amorosos. Sentiu-se protegida, apoiada. Os primeiros acordes do piano encheram o espaço acústico perfeito do Teatro Municipal. Larissa fechou os olhos por um instante, deixando a música envolvê-la. Quando os abriu novamente, não via mais uma plateia intimidadora, mas rostos amigos. Pessoas que queriam vê-la triunfar. E então, ela cantou. A primeira nota saiu hesitante, quase um sussurro, mas aos poucos, como um rio que encontra seu curso, natural, sua voz ganhou força, preenchendo cada canto do Teatro Centenário. A interpretação da canção de Tainá, Encontros, fluiu com uma emoção que surpreendeu até mesmo a compositora original. Quando os últimos acordes se dissiparam, houve um momento de silêncio reverente, seguido por aplausos entusiasmados dos poucos presentes. "Maravilhoso, Larissa!" exclamou o diretor artístico subindo ao palco. Sua interpretação traz uma vulnerabilidade que conecta imediatamente com quem ouve. Vamos apenas ajustar o posicionamento do microfone para captar melhor os graves da sua voz. Após alguns ajustes técnicos, chegou o momento mais desafiador: apresentar sua própria composição. Voz Escondida era uma canção profundamente pessoal, escrita durante anos de silêncio autoimposto. Revelá-la era como desnudar sua alma. Mateus iniciou a introdução, uma melodia delicada em tons menores que gradualmente se transformava em algo mais luminoso. Larissa respirou fundo e começou a cantar a história de uma mulher que aprendia a se libertar das próprias amarras. Por trás do silêncio há uma voz que espera o momento certo para ecoar. Anos de medo, de dúvidas, de nós. Que hoje começo. Harizatar, a emoção tomou conta dela ao pronunciar aquelas palavras tão íntimas. Não eram apenas versos, era sua história, seu manifesto de libertação. Uma lágrima escorreu por seu rosto enquanto cantava o refrão, mas sua voz não vacilou. Quando terminou, não houve apenas aplausos, mas lágrimas em vários rostos. Dona Zuleide levantou-se, suas mãos idosas aplaudindo com vigor. Tainá tinha
uma expressão de orgulho maternal. E Rafael parecia profundamente emocionado, como se aquela apresentação confirmasse algo que ele sempre soubera. Isso não foi um ensaio, declarou o diretor artístico, visivelmente comovido. Foi uma experiência transcendental. No dia do evento, não mudaria absolutamente nada. Depois do ensaio, enquanto os técnicos finalizavam alguns ajustes, Larissa foi cercada pelos outros artistas, todos impressionados com sua performance. Sua canção me arrepiou inteira, disse Jade, a jovem poeta. É exatamente o que tento expressar em meus poemas. A jornada para encontrar nossa voz autêntica. Mano, você tem um dom absurdo, comentou Diego, líder do grupo de rap Consciência Periférica. Aquela nota final? Perfeição. Tainá se aproximou abraçando-a com força. Eu sabia, sussurrou em seu ouvido. Desde a primeira vez que ouvi sua gravação, sabia que você tinha algo especial. Aquele ensaio marcou um ponto de virada definitivo na jornada de Larissa. Se antes ainda restavam dúvidas sobre sua capacidade de se apresentar publicamente, agora havia uma nova confiança, um entendimento de que sua vulnerabilidade não era fraqueza, mas sua maior força. Nos dias que se seguiram, Larissa dividiu-se entre os preparativos finais para o evento e a conclusão da campanha publicitária. O lançamento da Ressonância havia gerado uma expectativa enorme no mercado, com veículos de comunicação solicitando entrevistas exclusivas e influenciadores das áreas de tecnologia e cultura comentando ansiosamente sobre a nova plataforma. Como líder criativa da campanha, Larissa agora precisava enfrentar outro desafio: falar com a imprensa. Rafael insistiu que ela participasse de algumas entrevistas estratégicas, argumentando que ninguém poderia explicar melhor a essência do projeto. Você é o rosto da ressonância, Larissa, disse ele durante uma reunião. Sua história personifica o que estamos tentando criar, um espaço onde talentos escondidos possam brilhar. A primeira entrevista foi para um podcast influente sobre inovação e tecnologia. Larissa estava nervosa, mas se surpreendeu com a naturalidade com que conseguiu falar sobre o projeto, sua visão, e até mesmo tocar brevemente em sua jornada pessoal. É fascinante como você transitou de estagiária tímida a líder criativa de um dos lançamentos mais aguardados do ano, comentou o entrevistador. Qual foi o catalisador dessa transformação? Larissa sorriu pensando no encontro no elevador que mudara sua vida. Acredito que todos temos potenciais adormecidos dentro de nós, respondeu. Às vezes precisamos apenas de alguém que enxergue esse potencial e nos dê a confiança para explorá-lo. No meu caso, tive a sorte de encontrar mais de uma pessoa assim no meu caminho. À medida que o grande dia se aproximava, a agenda de Larissa ficava cada vez mais cheia. Ensaios, reuniões, entrevistas, ajustes finais na campanha. O cansaço começava a se manifestar, mas havia uma energia nova alimentando cada um de seus passos. A energia de quem finalmente encontrou seu propósito. Uma noite, voltando tarde para casa após um longo dia de trabalho, Larissa encontrou Fernanda, esperando por ela com uma surpresa. "Olha o que chegou hoje!" exclamou a prima, entregando-lhe um envelope elegante. Era um convite oficial para o lançamento da Ressonância, endereçado a Fernanda Campos. "Rafael me ligou pessoalmente para convidar", explicou Fernanda radiante. "Disse que queria garantir que sua maior apoiadora estivesse na primeira fila." Larissa sentiu os olhos marejarem. Era um gesto simples, mas significativo, que mostrava o quanto Rafael havia passado a conhecê-la e valorizar as pessoas importantes em sua vida. "Não é só isso", continuou Fernanda, puxando uma grande caixa de sua escrivaninha. "Ele enviou isso também." Dentro da caixa, Larissa encontrou um vestido deslumbrante, em um tom profundo de azul noite que lembrava o céu estrelado, com detalhes sutis que brilhavam como constelações ao movimento. Era elegante, sofisticado, mas com um toque de originalidade que combinava perfeitamente com sua personalidade. Um cartão acompanhava o presente. "Para que você brilhe por fora, como já brilha por dentro, Rafael."
Ah, ele realmente pensa em tudo, não é? Comentou Fernanda, admirando o vestido. Larissa assentiu, emocionada demais para falar. A generosidade de Rafael ia muito além do apoio profissional. Havia uma sensibilidade, uma atenção aos detalhes que revelava um homem verdadeiramente excepcional. Na véspera do grande evento, Rafael convidou toda a equipe envolvida no projeto para um jantar de agradecimento em sua casa, uma mansão modernista no Morumbi, com vista panorâmica para São Paulo. Era a primeira vez que Larissa visitava a residência pessoal de seu mentor e ficou impressionada com o contraste entre a grandiosidade da arquitetura e a simplicidade do ambiente interno. As paredes exibiam uma coleção impressionante de arte contemporânea brasileira, com destaque para artistas emergentes do Norte e Nordeste. Havia instrumentos musicais decorando vários ambientes, violões, um piano de cauda, percussão, revelando outra faceta de Rafael que Larissa desconhecia. "Você toca?" perguntou ela curiosa, enquanto admirava o piano na sala de estar. "Muito mal", admitiu Rafael com um sorriso. "Mas aprecio profundamente. Cresci ouvindo guitarradas paraenses e carimbó. A música sempre foi minha companheira mais fiel." Durante o jantar, servido em uma longa mesa na varanda com vista para a cidade iluminada, Rafael levantou-se para um brinde. "Quero agradecer a cada um de vocês por transformarem a ressonância de um sonho em realidade", começou ele olhando para os rostos ao redor da mesa. Executivos, desenvolvedores, designers, artistas. "Mas hoje quero fazer um agradecimento especial a alguém que personifica o espírito deste projeto." Seus olhos encontraram os de Larissa. "Quando concebemos a ressonância, falávamos sobre criar um espaço onde talentos autênticos pudessem se expressar livremente, onde a arte pudesse fluir sem barreiras." Larissa não apenas captou essa visão perfeitamente em nossa campanha, mas a incorporou em sua própria jornada. Larissa sentiu todos os olhares voltados para ela, mas pela primeira vez não sentiu o impulso de se esconder. "Amanhã", continuou Rafael, "será mais que o lançamento de uma plataforma digital. Será uma celebração da coragem de ser autêntico, de encontrar e compartilhar sua voz única com o mundo. E não consigo imaginar pessoa mais adequada para simbolizar essa mensagem do que você, Larissa." A manhã do grande dia amanheceu com um céu surpreendentemente limpo para São Paulo, como se a própria cidade conspirasse para tornar aquele momento ainda mais especial. Larissa acordou antes do despertador, após uma noite de sono surpreendentemente tranquila. Ao invés da ansiedade paralisante que esperava sentir, havia uma serenidade quase inexplicável, uma certeza silenciosa de que estava exatamente onde deveria estar. Sentada na varanda do apartamento, com uma xícara de chá nas mãos, observou o sol, nascente pintar os prédios da metrópole com tons dourados. 7 meses atrás, jamais poderia imaginar onde estaria hoje. A estagiária tímida que mal conseguia falar em reuniões, agora lideraria o lançamento de um dos projetos mais ambiciosos do mercado digital brasileiro e, mais surpreendente ainda, cantaria no palco do Teatro Municipal. "Parece que alguém está pronta para brilhar", comentou Fernanda, juntando-se a ela na varanda ainda em pijamas. "É estranho", respondeu Larissa pensativa. "Sempre imaginei que estaria em pânico hoje, mas me sinto em paz." Fernanda sorriu, sentando-se ao lado da prima. "Sabe o que acho? Que você finalmente se reconciliou consigo mesma. Todas aquelas partes de você que ficaram fragmentadas por tanto tempo, a menina que amava cantar, a profissional talentosa, a artista escondida, agora estão integradas. Você está inteira, Lari." As palavras de Fernanda ecoaram profundamente em Larissa. Era exatamente assim que se sentia, completa, unificada, autêntica pela primeira vez em muitos anos. O dia transcorreu em um turbilhão de atividades. Pela manhã, uma última entrevista para um importante portal de cultura. Ao meio-dia, checagem final dos detalhes da campanha, que seria lançada simultaneamente ao evento. À tarde, chegou ao Teatro Municipal para os preparativos finais. Os bastidores do Teatro Histórico fervilhavam de atividade. Técnicos ajustavam luzes e som,
Produtores coordenavam o vai e vem de artistas, assistentes corriam com figurinos e equipamentos. Era um balé caótico e preciso ao mesmo tempo, todos unidos pelo mesmo propósito. No camarim designado para ela, um luxo que jamais esperara, Larissa encontrou um buquê de ipês amarelos com um cartão de Tainá, para lembrar que assim, como essas flores, você também decidiu florescer mesmo quando o ambiente parecia árido. Brilhe, menina. A maquiadora e o cabeleireiro trabalharam por quase 2 horas, transformando Larissa em uma versão ainda mais radiante de si mesma. Os cabelos cacheados, normalmente presos no ambiente corporativo, agora caíam em ondas definidas, emoldurando seu rosto. A maquiagem ressaltava seus olhos expressivos, sem mascarar sua naturalidade. Quando finalmente vestiu o deslumbrante vestido azul que Rafael lhe presenteara, Larissa mal reconheceu a mulher no espelho. Não pela produção em si, mas pela confiança que emanava de seu olhar, pela postura ereta, pela ausência do medo que por tanto tempo a fizera se encolher. Uma batida suave na porta anunciou a chegada de Dona Zuleide, elegante em um conjunto tradicional baiano, os cabelos brancos adornados com um turbante colorido. «Vim abençoar minha menina antes do grande momento», disse a senhora com um sorriso amoroso. Ela tirou de sua bolsa um pequeno frasco de óleo perfumado. «Isso é de alfazema, Contá. Rosas, proteção e abertura dos caminhos», explicou colocando uma gota na testa de Larissa, para que sua voz não seja apenas ouvida, mas sentida na alma de quem escuta. O gesto simples, carregado de afeto e sabedoria ancestral, emocionou Larissa profundamente. «Obrigada por tudo, Dona Zuleide», disse ela, segurando as mãos enrugadas da mentora. «A senhora me ensinou muito mais que técnica vocal». «Eu apenas lembrei o que seu coração já sabia, filha», respondeu a anciã com um olhar penetrante. «Que nossa voz mais autêntica vem do lugar mais profundo de nós mesmos, onde não há espaço para medo». Um assistente de produção bateu na porta, anunciando que faltavam 30 minutos para o início do evento. Larissa respirou fundo, sentindo uma onda de nervosismo finalmente se manifestar. «E se eu esquecer a letra? E se minha voz falhar?» Questionou mais para si mesma que para Dona Zuleide. A senhora segurou seu rosto entre as mãos, com firmeza e carinho. «Olhe para mim, menina. Se você esquecer a letra, improvise. Se sua voz falhar, deixe que a emoção fale por você. O público não busca perfeição, busca verdade. E verdade é o que você tem de sobra». Do lado de fora, o teatro municipal já estava completamente lotado. Celebridades, jornalistas, influenciadores, executivos do mercado digital e cultural, todos ansiosos para testemunhar o lançamento da Ressonância. Na primeira fila, Fernanda aguardava emocionada, ao lado de Paulo Mendes e outros colegas, da Impacto Digital. O evento começou pontualmente às 20 horas, com um espetáculo de luzes que transformou a fachada histórica do teatro em uma tela interativa, contando visualmente a história da evolução da arte e tecnologia no Brasil. Dentro, o público aplaudiu maravilhado quando o mesmo conceito visual tomou conta do teto e paredes do teatro, criando uma experiência imersiva. Rafael subiu ao palco para as boas-vindas oficiais, elegante em um terno escuro, sua presença magnética imediatamente captando a atenção de todos. A ressonância nasce de uma crença simples, mas profunda, começou ele, a de que a arte é o pulso vital de nossa humanidade e que a tecnologia deve servir para amplificar esse pulso, nunca para substituí-lo. Seu discurso, breve e impactante, apresentou a plataforma não apenas como um produto digital, mas como um movimento cultural, um espaço de democratização artística, onde talentos de todos os cantos do país poderiam encontrar seu público e suas parcerias. Para demonstrar o espírito da ressonância, preparamos uma noite de apresentações que exemplificam a diversidade e riqueza cultural que nossa plataforma pretende abrigar, anunciou. E começamos com uma artista que personifica perfeitamente nossa missão. Uma voz única que até, recentemente,
permanecia escondida, mas que agora encontrou sua ressonância. Larissa sentiu seu coração acelerar nos bastidores. Era sua deixa. Com vocês, a compositora e intérprete que também liderou toda a criação da campanha que vocês verão hoje, Larissa Campos. Quando Larissa pisou no palco, sob a luz dos holofotes, houve um momento de hesitação, um flashback da menina de 12 anos paralisada pelo medo. Mas durou apenas um segundo. Seus olhos encontraram os de Rafael na lateral do palco, depois os de Tainá na primeira fila e, finalmente, os de Fernanda, que sorria com lágrimas nos olhos. Estava cercada de pessoas que acreditavam nela, que a viam verdadeiramente. Mateus já estava posicionado ao piano. Ele acenou discretamente, um sinal combinado de que estava tudo pronto. Larissa aproximou-se do microfone, sentindo o peso de centenas de olhares sobre ela. "Boa noite", disse, sua voz surpreendentemente firme ecoando pelo teatro. A música que vou apresentar agora chama-se Voz Escondida. Ela conta a história de alguém que passou anos silenciando a própria essência até encontrar a coragem de se expressar. Ela fez uma pausa, então acrescentou: "É a minha história. E talvez, de alguma forma, seja também a história de muitos de vocês." Os primeiros acordes do piano encheram o ar, e Larissa fechou os olhos por um instante, conectando-se com a música, com a mensagem, com sua verdade mais profunda. Quando começou a cantar, não havia mais nervosismo, não havia mais dúvida. Havia apenas ela e sua voz, finalmente liberta. A canção fluiu como um rio que encontra o mar após longo percurso. Cada nota, cada palavra, carregava a jornada de transformação que ela vivera. O teatro inteiro parecia respirar em uníssono com sua interpretação, captando a emoção crua e autêntica que emanava de sua performance. No refrão final, quando sua voz alcançou notas que nem ela mesma sabia que poderia atingir, Larissa viu várias pessoas na plateia, enxugando lágrimas. A conexão era palpável, elétrica, transcendental. Quando a última nota se dissipou no ar, houve um momento de silêncio reverente, como se ninguém quisesse quebrar o encanto. E então, como uma onda, a plateia inteira se levantou em aplausos estrondosos. Larissa ficou momentaneamente atordoada pela reação. Os aplausos continuavam, acompanhados de assobios e gritos de "Bravo!". Tainá, na primeira fila, aplaudia com fervor, um orgulho maternal evidente em seu rosto. Rafael, à lateral do palco, tinha uma expressão de pura satisfação, como quem sempre soube que este momento chegaria. Mas foi o rosto de Fernanda, banhado em lágrimas de alegria, que mais tocou Larissa. Sua prima, que sempre acreditara em seu potencial, agora testemunhava sua transformação completa. Ao deixar o palco, após agradecer, Larissa foi imediatamente abraçada por Tainá. "Você arrasou, menina", exclamou a cantora emocionada. "Não disse que você tinha algo especial?" As apresentações seguintes foram igualmente impactantes, cada artista trazendo sua visão única e contribuição cultural para o projeto Ressonância. O grupo de rap da periferia mesclou crítica social com batidas inovadoras. O violonista clássico apresentou fusões surpreendentes de Bach com ritmos amazônicos. A jovem poeta transformou palavras em manifestos emocionantes. No encerramento, todos os artistas retornaram ao palco para uma performance conjunta especialmente criada para a ocasião, simbolizando a colaboração que a plataforma promoveria. Larissa, ao centro, liderou um refrão poderoso sobre encontrar e compartilhar a própria voz, com cada artista adicionando seu estilo único ao arranjo. Quando as cortinas finalmente se fecharam, sob aplausos ensurdecedores, a emoção tomou conta dos bastidores. Abraços, lágrimas, celebrações. Rafael reuniu todos em um círculo visivelmente emocionado. "O que aconteceu aqui hoje foi mais que um lançamento", disse ele. "Foi uma declaração cultural. Vocês não apenas apresentaram arte, vocês mostraram porque a arte é essencial, porque vozes autênticas precisam ser ouvidas. Obrigado por compartilharem suas verdades conosco." A festa de lançamento que se seguiu no elegante salão nobre do teatro foi um turbilhão de congratulações e reconhecimento para Larissa.
Jornalistas queriam entrevistas, artistas consagrados elogiavam. Sua performance, executivos da indústria ofereciam cartões. Em meio ao burburinho, Rafael aproximou-se com 2 taças de champanhe, oferecendo uma a ela. Um brinde à mulher que cantava escondida no elevador, propôs ele com um sorriso. Caloroso. Larissa riu, aceitando a taça. E ao homem que teve a sabedoria de ouvir, completou ela, tocando sua taça na dele. Você superou todas as expectativas, Larissa. Não apenas as minhas, mas principalmente as suas próprias. Tudo isso parece um sonho, confessou ela olhando ao redor, para a festa glamurosa, para as pessoas que agora a reconheciam e admiravam. Em alguns meses passei de estagiária. Invisível a isso. Não, Larissa, corrigiu Rafael gentilmente. Você sempre foi extraordinária. A diferença é que agora todo mundo pode ver. Naquele momento, Fernanda se aproximou, praticamente saltitando de empolgação. Você viu quem está aqui? Sussurrou ela para a prima, apontando discretamente para um canto do salão, onde um homem de meia idade conversava com Tainá. Aquele é... Sim, confirmou Fernanda. Caetano Veloso em pessoa. E ele estava perguntando sobre... Você? Antes que Larissa pudesse processar essa informação, Tainá apareceu puxando o lendário compositor pela mão. Caetano queria conhecer a voz que emocionou o teatro inteiro esta noite, explicou Tainá com um sorriso cúmplice. Encontro com um de seus ídolos musicais foi surreal. Caetano elogiou não apenas sua voz, mas principalmente sua composição, a autenticidade de sua interpretação, a coragem de expor sua vulnerabilidade através da arte. A música brasileira precisa de vozes como a sua, disse ele em seu jeito peculiar e reflexivo. Vozes que não têm medo de mostrar as fraturas, as imperfeições, a humanidade. À medida que a noite avançava, Larissa se viu no centro de conversas sobre futuros projetos, possíveis colaborações, convites para eventos culturais. A plataforma Ressonância havia sido lançada com estrondoso sucesso, com milhares de downloads já na primeira hora após o evento. A campanha publicitária que ela havia criado estava repercutindo em todas as redes sociais, com críticas entusiásticas da imprensa especializada. Mas para Larissa, o maior triunfo não estava no reconhecimento externo ou no sucesso profissional. Estava na sensação de finalmente habitar plenamente sua própria pele, de respirar sem o peso constante da insegurança, de permitir que sua voz, literal e metaforicamente, ecoasse sem amarras. Próximo ao final da noite, ela escapou, momentaneamente da agitação da festa, subindo discretamente as escadas que levavam à parte superior do teatro. Encontrou uma pequena varanda que dava vista para a cidade iluminada e respirou o ar fresco da noite paulistana. Rafael a encontrou ali alguns minutos depois. Fugindo da própria celebração? Perguntou ele, juntando-se a ela na contemplação da cidade. Apenas absorvendo tudo, respondeu Larissa com um sorriso sereno. Preciso agradecer, Rafael, não apenas pela oportunidade profissional, mas por me ajudar a encontrar minha voz. Você sempre teve sua voz, Larissa, respondeu ele suavemente. Eu apenas tive o privilégio de ser a primeira pessoa a ouvi-la no momento certo. 6 meses se passaram, desde o lançamento da Ressonância. A plataforma havia se tornado um fenômeno nacional, conectando artistas de todas as regiões do Brasil e atingindo mais de 2 milhões de usuários ativos. O que começara como um projeto ambicioso transformara-se em um movimento cultural, redefinindo a relação entre tecnologia e expressão artística. Larissa observava a cidade do alto da nova sede do Grupo Mendonça, um edifício ecologicamente sustentável no bairro do Itaim, onde agora ocupava a posição de diretora de conteúdo criativo da Ressonância. Seu escritório, amplo e luminoso, decorado com obras de artistas emergentes descobertos através da plataforma, era um testemunho da extraordinária jornada que vivera. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Pronta para a reunião? Perguntou Rafael entrando com seu habitual sorriso caloroso. Larissa assentiu, reunindo algumas anotações sobre sua mesa.
Em poucos minutos, receberiam representantes do Ministério da Cultura para discutir uma parceria nacional que levaria a ressonância a escolas públicas de todo o país, democratizando ainda mais o acesso à expressão artística. Nervosa? Indagou Rafael enquanto caminhavam pelo corredor. Curiosamente, não, respondeu ela com um sorriso confiante. Acho que finalmente me acostumei a ter voz nas grandes decisões. Rafael a observou com orgulho. A transformação de Larissa havia sido completa. A jovem insegura dera lugar a uma mulher forte e eloquente, que agora inspirava outros a encontrarem sua própria voz. A parceria profissional entre eles evoluíra para uma amizade profunda, baseada em respeito, mútuo e admiração. Rafael continuava sendo seu mentor, mas agora aprendia tanto com ela quanto ela com ele. A reunião com o Ministério foi um sucesso. O projeto piloto seria implementado em 100 escolas inicialmente, com workshops conduzidos por artistas da plataforma, incentivando os jovens a explorarem sua criatividade através da música, poesia e artes visuais. Isso vai muito além de um aplicativo de streaming, comentou a ministra entusiasmada. Vocês estão criando um legado cultural para o país. Após a saída dos representantes, Larissa não conseguia conter a emoção. Quando penso naquela menina que tinha medo até de falar em reuniões, refletiu ela, balançando a cabeça em descrença. Aquela menina sempre teve tudo isso dentro dela, respondeu Rafael com sua sabedoria característica. Só precisava acreditar. No final daquela tarde, Larissa tinha um compromisso especial. No estúdio de Tainá, na Vila Madalena, um grupo de 10 jovens talentos selecionados através da ressonância aguardava ansiosamente por ela. Era o início do programa de mentoria que Larissa criara, inspirada em sua própria experiência. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro, disse ela ao grupo diversificado de jovens artistas. Estou aqui não como executiva da ressonância, mas como alguém que esteve exatamente onde vocês estão, repleta de talento, mas lutando contra o medo de se expressar. Durante 2 horas, Larissa compartilhou sua jornada com honestidade e vulnerabilidade, desde o trauma infantil até o triunfo no Teatro Municipal. Os jovens, inicialmente tímidos, gradualmente se abriram, revelando suas próprias inseguranças e aspirações. Dona Zuleide, agora coordenadora pedagógica do programa, observava com satisfação do canto da sala. Veja como eles a escutam, comentou ela baixinho com Tainá. É como se cada palavra dela lhes desse permissão para sonhar mais alto. Ao final do encontro, uma jovem de 17 anos, vinda da periferia de São Paulo, aproximou-se timidamente de Larissa. Eu sempre achei que minha voz não importava, confessou com os olhos marejados. Que ninguém se interessaria pelo que uma menina como eu tem a dizer. Sua história mudou isso. Aquelas palavras tocaram Larissa profundamente, lembrando-a do verdadeiro impacto de sua transformação. Não era apenas sobre seu sucesso pessoal, mas sobre como sua jornada poderia inspirar outros a superarem seus próprios medos. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou Fernanda preparando o jantar. Apesar de Larissa agora poder bancar um apartamento maior, as primas haviam decidido continuar morando juntas, uma escolha que refletia a importância daquela relação em sua vida. Como foi com os jovens talentos? Perguntou Fernanda, enquanto servia um risoto aromático. Transformador, respondeu Larissa com um suspiro satisfeito. Perceber que minha história pode ajudar outros a encontrarem coragem. É indescritível. Você sempre foi uma inspiração, Lari. A diferença é que agora o mundo todo pode ver isso. Sentadas à mesa da pequena cozinha, as primas brindaram as conquistas dos últimos meses. Além de seu trabalho na ressonância, Larissa havia lançado um EP com 5 composições próprias, recebendo críticas entusiásticas. Não buscava se tornar uma artista profissional em tempo integral, mas havia encontrado um equilíbrio perfeito entre sua paixão pela música e seu talento para a comunicação. Ah, quase esqueci de contar, exclamou Fernanda de repente. Recebi uma mensagem da produção daquele canal de histórias inspiradoras. Eles querem fazer um documentário sobre você. Larissa quase engasgou com o vinho. Um documentário? Sobre mim?
A voz do elevador, como um momento de autenticidade, transformou uma vida, recitou Fernanda com uma expressão divertida. É um bom título, você tem que admitir. As duas riram, mas havia uma verdade inegável ali. Aquele momento, no elevador, quando Larissa cantara sem saber que estava sendo ouvida, havia de fato desencadeado uma revolução em sua vida. No dia seguinte, uma surpresa aguardava Larissa em seu escritório. Paulo Mendes, seu antigo supervisor na Impacto Digital, havia solicitado uma reunião. Quando ele entrou, Larissa notou imediatamente como parecia diferente. Havia uma suavidade em seu semblante que não existia antes, um relaxamento nos ombros, sempre tensos. Não vou tomar muito do seu tempo, começou ele após os cumprimentos iniciais. Vim porque precisava te dizer algo pessoalmente. Paulo hesitou, claramente desconfortável com demonstrações emocionais. Você mudou. Minha abordagem como líder, Larissa, admitiu finalmente. Ver sua transformação sob uma mentoria baseada em encorajamento, ao invés da pressão que eu sempre apliquei, foi uma lição valiosa. Larissa estava genuinamente surpresa. Paulo sempre fora o epítome do chefe linha dura, acreditando que o estresse era necessário para forjar excelência. Agora procuro identificar o potencial único de cada membro da equipe, em vez de tentar moldá-los todos no mesmo formato. Continuou ele. Os resultados têm sido notáveis, e por isso vim agradecer. Aquele reconhecimento inesperado simbolizava algo ainda maior. O impacto de sua jornada havia transcendido sua própria experiência, criando ondas de transformação que se estendiam a lugares e pessoas que ela nem imaginava alcançar. Naquela noite, Rafael convidou Larissa para um jantar especial para comemorar o semestre de sucesso da Ressonância. Para sua surpresa, o encontro não seria em um restaurante luxuoso, mas na casa de Dona Zuleide, no bairro do Bexiga. A mesa farta, com pratos que misturavam influências baianas e mineiras, reuniu as pessoas que haviam sido fundamentais em sua jornada. Rafael, Tainá, Dona Zuleide, Fernanda, Mateus, o pianista e até mesmo Paulo. Quero propor um brinde, disse Rafael, levantando sua taça. A coragem de ser autêntico, mesmo quando o mundo nos pressiona a nos esconder. A música que conecta almas além das palavras, acrescentou Tainá. Aos encontros que transformam destinos, completou Dona Zuleide com sua sabedoria. Ancestral. Larissa olhou ao redor da mesa, para aquele grupo improvável unido por sua história, e sentiu uma gratidão imensa preencher seu peito. Cada pessoa ali representava uma peça fundamental do quebra-cabeça que sua vida havia se tornado. Um mosaico colorido de possibilidades, autenticidade e conexões genuínas. A ressonância, disse ela, erguendo sua taça. Não, apenas a plataforma, mas o fenômeno. Quando uma voz autêntica encontra ouvidos atentos, o eco criado pode transformar muito mais que duas vidas. Pode transformar o mundo.